Olá, o meu nome é Ana Miguel. Olá, o meu nome é Rita Miguel E juntas somos as Manas Miguel. Se é para rir, há motivo para nós querermos. Se é para fazer pensar, há pretexto para conversa. Se é para ir a todo lado e às vezes não chegar a lado nenhum, é porque há pano para manas! Portanto, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pano para Manas. Este que é o segundo episódio. E tem como principal tema... Um tema muito sumarento, mas vamos tentar simplificar, porque embora achemos que há alguém que vai gostar de ouvir isto, diria que 2 horas pode ser um bocado mais. É assim tão interessante. Mas pronto, na nossa rubrica de hoje, chamada de... Maternidade. Não. Não. A rubrica chama-se Senta aqui e vamos conversar. Ok. Então, mas pronto. Olha, mas já é um bom ponto, porque eu dormi 4 horas e estou em 2 semanas de pós-parto. Portanto, este é o tema, maternidade, e o quanto nós ficamos completamente... cozidas do fusível. Bom, então vamos lá. Então, para dinamizar esta rúbrica, nós combinámos fazer 2 perguntas sobre a maternidade uma à outra, e para dar algum contexto, vai ser um mix aqui de pontos de vista, dado que a Ana é mãe de 2 filhos e eu... de 0 filhos. Daí a estar fresco, percebem? Dormir 8 horas, ter a casa ordenada. A vida mais ou menos organizada, conseguir falar sem grandes interrupções ou sem parecer muito desequilibrada. No fundo é isto. Portanto, acho que dá para perceber quem é que já tem e quem é que não tem, não é mesmo? Então vá. Começo eu. Queria-te perguntar se soubesse o que sabes hoje, se tinhas sido mãe um bocadinho mais tarde. Se tinhas feito coisas antes, que já provavelmente não farás ou que sentes que já não está na altura, ou farias exatamente igual, porque achas que não perdeste nada e que foi exatamente quando querias? Então, eu acho que, para ser o mais honesta possível, esta resposta tem que ter 2 camadas. Uma coisa que eu já pensei e outra coisa que deixei de pensar, entretanto. Quando eu tive o António, e eu acho que, não por ser o António ou por ser eu especificamente, mas acredito que isto passa pela cabeça a muitas mães, quando se é mãe pela primeira vez é muita coisa de muita coisa, tipo é muito de tudo, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, eu acho que é uma grande invasão física, mas também uma grande transformação de tudo o que são os nossos hábitos pessoais, sociais, e portanto existe uma nova identidade a nascer. E nesse aspecto, eu lembro-me de pensar, e partilhei isso até contigo, não me importa de partilhar aqui também, que ali pouco tempo depois do António nascer, eu lembro-me de pensar, se me garantissem que a gravidez corria exatamente como correu, que o parto correria como correu, ou seja, não tendo sido uma experiência incrível, mas sem percalços, que seria exatamente o António, que se calhar podia ter esperado mais 1 ano ou 2. E isso foi uma sensação que me atormentava um bocado ao início, porque achava estranho ter pensado isso, tipo, quando tinha aquilo que efetivamente mais queria. Mas acho que isso foi fruto do choque de uma grande mudança de vida e de estilo de vida. A verdade é que nessa altura eu só tinha 2 amigas mães, portanto, mesmo dentro dos meus outros grupos de amigos, ainda mais ninguém era mãe, e então o choque sobre aquilo que efetivamente se fazia dentro daquilo que são os meus pares, não é? Mesmo no trabalho, só pessoas consideravelmente mais velhas do que eu é que já tinham filhos, e isso também foi uma adaptação de perceber que o meu estilo de vida ia efetivamente mudar, ou já mudava mais diretamente quando comparada com pessoas da minha idade. E portanto, sim, ali tipo, acho que talvez no primeiro mês, segundo mês, lembro-me de às vezes pensar, bolas, se me garantissem que fosse tudo, ou que tudo corresse como tinha corrido do António, que se calhar podia ter esperado mais 1 ano ou 2. Mas depois de efetivamente as coisas entrarem numa rotina e de descobrir, ou seja, ganhar mais confiança em mim, em nós enquanto família, de ir descobrindo o António, comecei de facto a pensar que acho que as coisas nunca acontecem por acaso, e em segundo lugar, acho mesmo que este embate é sempre inevitável, e vejo isso mesmo em pessoas que decidem ter filhos aos 40 anos. Ou seja, há sempre um choque, porque há sempre uma sensação de perda de liberdade, mesmo quando se tem aquilo que se quer muito. E eu acho que isso é uma coisa que às vezes se fala pouco. Às vezes é possível querer muito uma coisa e quando ela chega, ainda assim teres algumas dificuldades a integrá-la e a aceitares essa mudança. Portanto, sim, no António, pensei que pode ter sido um bocadinho cedo, eu fui mãe aos 30 do António e agora aos 34 da Maria Rita, mas objetivamente
ter tido o António aos 31 ou 32 não ia mudar grande coisa. No limite, acho que, por exemplo, do ponto de vista de vida social, não me senti minimamente em falta, ou seja, jantares, saídas à noite, tive muito disso antes. muito disso, tipo, a inimiga do fim. E que honestamente também espero, mesmo quando os meus filhos forem mais crescidos, a poder voltar a fazer algumas das coisas que fazia, que ainda posso hoje em dia, mas que também já não me preenchem tanto. Não sei que tipo de Quando os coisas é que miúdos estás a andarem para a imaginar. escola, Ana no after. Bora, Urban! Não é isso, mas o poder voltar às vezes a estar mais descomprometida no sentido de ter sempre a grande responsabilidade que é ser mãe deles, mas ao mesmo tempo vê-los também mais rustos e poder ganhar aqui mais alguma flexibilidade ou mais alguma autonomia com algumas coisas que fazia. Obviamente, elas não são as mesmas e já não me sabem ao mesmo. E eu acho que isso é que é uma grande diferença depois, também quando és mãe, eu gostava de ter a liberdade agora para fazer isto. E depois chegas aos sítios onde fazias, até podes fazer, deixas com um avô, e chegas ao sítio e percebes, isto já não me preenche da mesma maneira. E eu acho que isso é que é um grande plot twist, usando aqui uma experiência, um estrangeirismo, que é, não são as coisas que mudam, és tu que mudas. Então aquilo que te parece que vai custar muito perder, na verdade quando chegas lá já não te custa tanto, porque tu já não és aquela pessoa que eras. Hoje em dia, por exemplo, da Maria Rita já não sinto nada disso. Nós procurámos efetivamente ter esta segunda filha, estamos agora na fase de adaptação a 2 filhos, que é todo um outro campeonato, sinto mesmo que é assim mais uma escadinha, e portanto já não senti nada esta coisa de devia ter esperado também mais um bocado. E acho que é isso, talvez a única coisa que teria feito, viajar mais. Mas para mais longe? Para mais longe, tipo por exemplo para a Ásia, para uma experiência completamente diferente porque lá está, a Europa, etc, parece uma coisa que eu tenho conseguido continuar a fazer. Agora, experiências que objetivamente desafiem mais do ponto de vista, sei lá, isto até pode ser psicológico, mas do ponto de vista de segurança, coisas que te deixem mais receosa quando tens filhos, isso muda muito. Porque, principalmente quando eles são muito pequenos, acho eu. Mas qual é que é a segunda? Disseste que a tua resposta ia ter 2 dimensões? Essa, na primeira vez, o primeiro embate, sim, pensei que poderia ter sido mais tarde, e em segunda análise foi, não ia mudar nada de especial, mais 1 ano ou 2. Seria feita mais uma viagem, ou mais uns jantares fora até mais tarde, mas que esses, na verdade, eu consigo responder a eles e estar neles na mesma, de outra maneira. Já não apetece estar a sair à noite sextas e sábados, não quer dizer que não possa ir uma vez de vez em quando e gostar, mas hoje em dia já percebo as coisas de outra maneira, tipo um sítio, jantar menos vezes, mas tipo quando vou ir a um bom restaurante, beber um bom vinho, ter uma boa conversa, e portanto estas coisas na verdade são fruto dessa mudança, e daí as 2 dimensões, ou seja, sim, cheguei a pensar nisso, mas depois, pouco tempo depois, quando as coisas estavam integradas, já passou a ser mais natural pensar, ok, não mudava assim tanto. Ok. Eu vou-te fazer então a minha primeira pergunta, que é, na tua opinião, o que é objetivamente um bom pai ou uma boa mãe? Pergunta muito gira. Obrigada, esforcei-me. Não, então, quando pensei nessa pergunta, vem-me assim à imagem uma coisa um bocado que acho que acontece e que pode expor bastante aquilo que eu acho que é ser um bom pai ou uma boa mãe. Isto tem várias medidas e vou dizer várias coisas depois deste exemplo que vou dar, que não tem necessariamente de ter um seguimento, são tipo, estou a mandar coisas. Então, a primeira imagem que me veio foi um pai num recreio a dizer tipo adeus ao filho para entrar na escola e ser a pessoa que fica lá até, se ele olhar para trás, ainda estar lá. E no caso de entrar e apanhar algum susto, não se dar bem com alguém e etc, saber que se voltar o pai vai estar lá na mesma. Isto obviamente num sentido figurado, mas acredito que é possível passar isso aos nossos filhos. Aos nossos, quer dizer, sim, aos meus futuros e aos teus atuais. atuais. Não sei se tenho condições só neste programa, eu estava a precisar chorar. As hormonas estão-me a lixar. Mas sim. Mas pronto, ou seja, imagino assim, quase numa perspectiva de dar asas para voar e dar a liberdade e o espaço que é necessário para o mundo nos tocar, seja pelas coisas boas e pelas coisas más, e não ter sempre o nosso pai a filtrar tudo aquilo que existe, mas também de uma perspectiva de quando essa falta de filtro te magoar ou quando houver uma experiência nova, uma descoberta que tenhas e que queiras voltar, sabe sempre que vais ter sempre alguém com quem partilhar.
A Ana vai chorar. Kleenex, alguém. Pronto, e para além disto, isto foi a imagem assim primeiro que me veio. Depois, tenho assim algumas coisas que acho que quanto mais crescemos, ponto 1, conseguimos também perceber aquilo que são os resultados da educação que nós tivemos e, portanto, temos uma fase de revolta que acho que é possível também ir resolvendo com terapia e com vontade, essencialmente, mas também temos as partes boas que queremos, que olhamos para nós e percebemos que foram bem agregadas e que, portanto, queremos também perpetuar. Eu tenho algumas, vou dizer aqui as boas, a má fica para a terapia. Não, mas vou dizer as boas. Acho que a primeira é a sensação de ser capaz e ser desenrascada. Acho que isso os pais nos passaram, se calhar nem sempre da melhor maneira, mas acho que o resultado é positivo e é possível tentar mudar a estratégia para atingir este resultado. Mas sempre houve, desculpa interromper, mas só para complementar, acho que sempre houve uma vontade grande dos pais na nossa autonomia e em acreditarmos que tínhamos valor e que devíamos ir atrás das coisas, independentemente de termos ou não termos namorado, conseguirmos ou não conseguirmos uma determinada coisa, ou seja, nunca agregar o nosso valor a alguém que está à nossa volta, embora eu acho que o valor da família e do casal é extremamente importante e também trouxe muito isso para a minha vida, mas acho que os pais, nesse sentido, tornaram-nos, ou quiseram passar-nos esse valor para sermos duas mulheres... autónomas. Vou chorar. A gente aqui depois corta. A gente aqui não quer emoções. Imagina, 4 horas de sono a falar sobre maternidade comigo em pós-parto é só tipo cheers, alguém traga um lençol. Gostava muito de passar isso porque acho que indiretamente, e vejo isso com o António, contrariamente àquilo que eu acreditava que poderia ser com uma criança, ou seja, eu ser a adulta na sala, acho que conseguiria passar esta coisa da autonomia muito mais facilmente. Ou seja, muitas vezes, e quando o António era pequenino, eu sou um bocado a tia que fica tipo, coitado, ele vai cair. Tipo, e a Ana é um bocado tipo, pronto, se ele cair, obviamente isto com limites, não é? E a Ana está ok. Ele a fazer o pino na varanda e a Ana, ele tem que aprender com os erros. Ele todo desdentado já. E eu é assim mesmo, entra mais ar, querida, aprende qualquer coisa. Não, mas ou seja, acho que se tornou natural, no teu ponto de vista, nós também falámos sobre isso, quando são teus, acho que também se calhar a perspectiva muda. Completamente diferente. Mas não sou de toda a tia do tipo, coitadinho do menino, não é isso, mas sou um bocado tipo, e se calhar na teoria sou muito mais, ou seja, se eu pudesse escolher 100% objetivamente, escolheria sempre dar essa autonomia, dar esse espaço. A liberdade. E dar a liberdade para também, muitas vezes, tipo... Errar, não é? Errar e vai bater com a cabeça na parede e vai saber que a parede está lá. Portanto, é um bocadinho por aí. Acho que aqui também, esse meu lado é um bocadinho um lado mais verde, de quem também nunca tinha sido a adulta na sala. E, portanto, acho que ao longo do tempo consigo já... de alguma forma tentar influenciar o António naquilo que é a autonomia dele e nesta confiança de que é capaz, portanto, muito mais do que ele saber que eu vou estar sempre lá para ajudá-lo, que é uma realidade, quero que essa realidade coexista com o facto de ele acreditar que é capaz de fazer as coisas por ele próprio. Porque acho que é uma coisa que nós as duas temos e, obviamente, com as inseguranças de quem a gente também está a viver a primeira vez, mas tirando isso e tendo sempre tempo e espaço para aprender com as coisas da vida e com as fases que a vida nos vai apresentando, acho que sempre fomos pessoas confiantes do nosso valor no final do dia. Individual, sim. Ou seja, mesmo as experiências que tive mais a nível tipo geográfico, eu sempre fui sozinha, eu nunca fui a pessoa que esperou por uma amiga minha alinhar ou por agora não, vai mais tarde porque me posso sentir mais confiante. Sempre fui sabendo que podia não estar preparada ou podia ter algumas dificuldades, porque no final do dia acreditava na minha capacidade de lidar caso as coisas não funcionassem bem. E essencialmente acreditar no meu lado de prático e resiliente e saber que as coisas conseguem também ter sempre um lado bom, por mais que nos custe ver na altura.
E portanto eu acho que essa confiança também vem de casa e gostava de que os meus filhos sentissem estes dois lados. Eu acho que os pais fizeram uma coisa muito interessante connosco, que eu acho que germinou de formas diferentes em cada uma de nós, mas é a nossa capacidade de nos expormos. E essa exposição não tem a ver com abrir a tua intimidade de forma escancarada. Acho que no teu caso germinou muito na tua capacidade de quereres tentar sempre ir para territórios meio desaconselháveis ou ter experiências que metem medo a muitas pessoas e tu provares a ti própria que és capaz, mas tipo, teres essa grande vontade de te expor, se calhar no meu lado vem mais através de um hobby, seja por partilhar com muita abertura os meus sentimentos e as minhas reflexões através de textos ou através de vídeos ou do que quer que seja, ou seja, cada uma, enfim, nas suas proporções e da sua maneira, teve um bocado isto que é, de facto, quando tu te expões, podes ser sempre criticada, podes sempre bater com a cara na porta, não é? Tipo, de alguma forma, mas ainda assim não te levares demasiado a sério, lá está aquilo que falávamos, que é possível ser sério sem ser sisudo e ser sério sem ser demasiado precavido, ou seja, dá para ir tentando, sabendo que eventualmente às vezes as coisas correm mal. E que é a vida, não é? E se correrem embora, tentar outra vez e tentar de outra maneira. E acho que, por exemplo, nunca nenhuma de nós teve muito medo de se expor um bocado ao ridículo, às vezes, seja, sei lá, através de uma piada, da maneira como comunicamos, tipo, a linguagem corporal de cada uma, sei lá, imagina, se não tiver piada, paciência, tipo, pronto, não tem, está tudo então... bem, exato, está tudo bem. Sim. E eu acho que isso sim, também vem de casa nesse sentido. Sim. Ou seja, não teres uma presença, e isso é que eu gostava mesmo, por exemplo, de não passar aos meus filhos, que é, tu não precisas ser intrusivo para os outros, e nem todos têm que ser extrovertidos, mas gostava que eles não tivessem quase medo do outro. Aquela coisa que nós às vezes temos sempre de pôr as crianças, tipo, ela não pode ir falar com a mesa do lado, ela está a pegar num carrinho e está a pôr no chão, está a ser mal comportada. Estar sempre a conter, tipo, com medo do julgamento alheio. Obviamente não queremos também criar pessoas que estejam constantemente a incomodar os outros, mas ao mesmo tempo, e isto é que é difícil, tipo, o equilíbrio, e também vamos ver como é que vai ser este fruto da educação, também obviamente terá falhas, mas acho que acima de tudo esta capacidade de poderes tentar e não teres medo de tudo lá fora, não teres medo de falar, não teres medo, imagina, estou quase a chegar atrasado a um espetáculo, vou já, olha, não vou, não, tipo, ok, não deve chegar atrasado, mas tipo, vai tentar, ou precisava mesmo de perguntar uma coisa, há imensas pessoas, e eu apercebi-me disso quando cresci, que têm medo só de perguntar coisas tipo à pessoa do lado, que está ficam constrangidas com isto. Eu acho que isso não tem só a ver com extroversão, acho que tem muito a ver com esta coisa tipo, o outro não é uma ameaça. Sim, o mundo não é uma ameaça, ou seja, tu consegues, com os perigos que existem, vais conseguindo gerir porque também confias de que vais ser capaz de gerir. No fundo é isso. E acho que também muita dessa confiança se demonstra, e acho que depois volta muito para nós, de não ter medo. De, por exemplo, dou um exemplo para pessoas que são imigrantes desse lado, vocês devem sentir o mesmo, que é um bocado a questão de às vezes arriscares a ir para um país novo, muitas vezes não tens nenhuma rede e vais, arriscas, e se for preciso, tu passado uns anos sais de lá, tens uma rede efetiva construída, tens uma vida criada num sítio da qual não tens ligação com o qual não tens ligação nenhuma, e portanto há aqui também uma confiança que volta para ti, ou seja, quando tu tens esta coisa inicial de acreditar que podes ir e que podes desenvolver uma coisa nova por ti, eu acho que essa confiança depois acaba por ser tipo cíclica, cíclica não, mas tipo, exatamente, para depois para o resto. Sempre para o resto. No fundo é isto que gostava muito que coexistisse uma presença quase, uma luzinha de presença, que fosse sempre a luz guia quando necessário, mas também que coexistisse com uma liberdade para explorar outras salas onde essa luz não está. Tipo que não te ofusque, mas ao mesmo tempo também não esteja apagada, sim, não é? Tipo que está e ali. Que te impulsione, ou seja, que seja sempre um bom lugar onde podes regressar, mas que não seja, que não te aprisione. Tipo, vai viver a vida, vai ver o que é que há lá fora pelos teus próprios olhos. Vai para cursos onde a família nunca tem histórico, estás a ver? Tipo, por exemplo, os teus filhos se forem para a engenharia, ninguém na nossa família é engenheiro, tipo, ou médico. Esta liberdade às vezes obviamente que há muitos cursos e muitos
caminhos de vida que se seguem porque nós somos muito expostos às circunstâncias que nos calham e isso influencia-nos, mas acho que muitas vezes há quase esta maneira de querer perpetuar aquilo que nós somos nos nossos filhos ou os nossos gostos nos nossos filhos e é tipo, são pequenas pessoas que vão ter os seus próprios gostos. Sim, mas hoje em dia como mãe também o que te posso dizer é que muitas das vezes, primeiro vem sempre de um lugar bom e em segundo lugar muitas vezes vem de um lugar de medo também, que é, nem é porque queremos aprisionar ou porque queremos que eles repitam, às vezes é só o ter consciência de que se fosse por nós até poderiam fazer aquilo tudo, mas sabemos que nem todas as pessoas pensam com a nossa cabeça e isso acontece muitas vezes até em interações. Tu pensas sempre, ok, eu acho que estou a educar o meu filho da maneira que eu considero mais equilibrada, tendo erros, mas os outros também não pensam assim. Então imagina, se eu quero ter uma educação que tenha regras, mas que seja mais acolhedora, mas a verdade é que isso vai contrastar com pessoas que dão uma educação aos filhos muito autoritária, ou que não lhes permitam tipo, abrir-se tanto do ponto de vista emocional, e eu treino isso com o António, e então tu ficas sempre naquela dúvida de, achando que isto é bom para ele, será que depois no mundo real com as outras pessoas isto vai continuar a ser bom para ele? E eu acho que é essa a incógnita e o ponto de interrogação que depois te faz duvidar e às vezes aprisionar ou tipo tentar controlar mais. Mas, enfim, é como diz, é um caminho, eu acho que é sempre a descobrir. Agora é a tua segunda pergunta. Já sei. Tu percepcionavas a maternidade antes de seres mãe com coisas positivas e com coisas negativas. Gostava de saber se hoje em dia, depois de o seres, há alguma das partes que faça fit com a realidade. Ou seja, que seja mesmo próximo ao que eu achava do tipo, que eu achava isto, eu achava que era um amor uau. De repente esse amor uau, sim, era mais ou menos aquilo que eu esperava. Ou então tipo, o medo que eu achava que ia ter. É exatamente esse. Tipo. Então, primeiro, vou só dizer uma coisa do geral e depois vou particularizar assim com exemplos, mas acho que tanto as coisas boas como as coisas más são aquilo que se imagina, mas são todas muito mais intensas quando estás a vivê-lo. Sejam as más de, sim, tu percebes o conceito de privação de sono, que mau que deve ser, tipo, estar com sono, ou percebes o conceito de, sim, o pós-parto é uma fase difícil em que tu não te revês muito no teu corpo, ou que sentes dores, a amamentação, tu imaginas, tu fazes um esboço e imaginas que isso objetivamente, eventualmente vai doer, ou que vai ser desconfortável, mas quando estás mesmo a passar por isso, quando estás noites seguidas, semanas seguidas, meses seguidos, e algumas pessoas anos seguidos, em privação de sono, é muito difícil explicar. Acho que é daqueles. Acho que a maternidade, e sempre disse isto, ao contrário de outras experiências, é aquela que só mesmo passando. Acho que tu até facilmente, mesmo antes de viveres com uma pessoa, se alguém te explicar mais ou menos, olha, isto vai acontecer, isto não vai acontecer, claro, podemos sempre dizer, mas todas as experiências, tipo, são efetivamente válidas quando estão a desenrolar. Mas acho mesmo que a maternidade é uma coisa, e já falámos sobre isto também, é meio animalesca e, portanto, é uma sensação física que começa por ser física, que depois passa a ser emocional, que depois vai para cima da tua parte mental e portanto, é tudo aquilo que eu achava antes, a maior parte das coisas bate com o que eu acho agora, mas todas elas mais intensas. Seja a parte mais dura, fisicamente, ou a parte do sono, eu acho que é, sem dúvida, tipo, uma das partes, se não a parte mais difícil, assim, do embate inicial. O desafio de educar, só agora que tenho um filho com 3 anos e meio, é que começo mesmo a sentir este lado mais desafiador da personalidade estar a aflorar e de ser importante pôr limites e estabelecer regras e ao mesmo tempo querer fazer as coisas de uma forma acolhedora, amorosa, lá está, não confundir parentalidade consciente com parentalidade permissiva, porque as pessoas às vezes também confundem isto, acham que dentro de uma parentalidade permissiva ou de uma parentalidade consciente não existem regras, e existem, mas convida-nos um bocado a revisitar a maneira como educamos. Mas pronto, isto em relação às coisas más. Em relação às coisas boas, não há como explicar também sem viver. Os meus filhos são... Vai chorar outra vez. É difícil ainda porque mesmo o António já tem 3 anos e meio, é uma coisa muito... É tudo muito recente ao mesmo tempo e do nada tenho, sei lá, num espaço de 4 anos tenho 2 filhos. E é muito avassalador. É um amor, ao contrário, e isto é engraçado, e tenho amigas que já passaram por essa experiência, que é não sentir um amor imediato, sentem uma proteção, ou seja, que existe aquela necessidade de proteger aquele ser tão pequenino e que depois o amor vai aumentando. Sem dúvida que o amor vai aumentando, isso é... Mas até é surreal, porque tu às vezes achas que é tipo,
já não sei o que é gostar mais. E do nada aquilo estica, tipo, continuas a gostar mais, continua a ser mais profundo. Tens uma relação, lá está, quando começam a mostrar a sua personalidade, a fazer perguntas, a querer saber, é maravilhoso e isso é muito melhor do que tu algum dia imaginas. E portanto, aquela frase que agora me vem ser muito à cabeça, mas é justo que muito custa o que muito vale, é mesmo verdade para a maternidade. Portanto, sim, olhando para aquilo que era o meu eu de antes, que ingênuo, não sabia minimamente o que é isto, mas também não há outra forma de saber, a não ser quando tens filhos. Portanto, a parte má custa muito mais do que se pensa, mas a parte boa é muito melhor do que aquilo que se pensa. E eu acho que é isso. E agora, Rita, imaginando-te a ser mãe, como é que tu te imaginas? Mas isto é um bocado uma pergunta parecida à primeira. Não, Que género a de mãe é que primeira eu quero ser? Não, a primeira é o que é para ti um bom pai ou uma boa mãe. E E há depois na muitas prática. formas de ser. E depois como é que tu te imaginas a ser mãe? Porque tu nunca sabes o que é que vem depois, mas conheces a tua personalidade até agora e sabes aquilo que gostarias de ser. Uhum. Como é que tu desenhas mais ou menos dentro da imprevisibilidade que isso é? É engraçado, eu sempre que imagino ser mãe, e acho que quando cada vez mais que te aproximas da idade em que poderia ser natural ser mãe, ou seja, já estou nisso há algum tempo, mas eu acho que cada vez mais, tipo, aos 27, 28, 29, fica sempre uma idade mais real, quase assim. Penso muito nisso e, em primeiro lugar, a mãe que eu imagino ser, eu baseio sempre também muito na relação que eu tiver, porque acho que os filhos e a relação que também temos com os filhos, obviamente numa primeira análise é individual, não é? Mas acho que também é muito influenciada pelo todo. Ou seja, tu vês mães de antigamente, claro, que se calhar queriam ter uma relação mais emotiva com os filhos, mas porque eram as únicas que faziam a parte logística, às tantas tu tens uma versão tua e da relação que vais ter com o teu filho completamente drenada e, portanto, essa não é a mãe que tu queres ser. Portanto, também depende muito da pessoa que tu tiveres ao lado. Portanto, há aqui uma primeira fase, uma primeira linha em que eu imagino muito, ainda também baseada na futura relação que tiver e que der em casamento e em filhos. Eu especificamente, assim, no mundo ideal, mais teórico, sem essas coisas, olha, imagino a ser uma mãe prática, como sou hoje em dia na minha vida, mas imagino que a vida será, tipo, espero conseguir impor essa praticidade com que vejo a vida também nessa dimensão. Acho que serei mais preocupada do que sou hoje, muito mais. E também vejo isso porque, por exemplo, eu vejo as coisas que eu fiz e se eu imaginar ser mãe de mim própria, já fico nervosa. Sabes? Isso é lindo. Olha, mãe, o que é que tu achas de aos 21 ir tipo para o Rio de Janeiro, tipo, sozinha? Então, e o que é que achas de ir para Nampula, que é tipo ao pé de Cabo Delgado, que é um bocado tenso? Opá, acho uma ótima ideia, pronto. Sim, vai, querida. Yeah, vai, linda. Descontraída. Portanto, acho que quero muito, como disse antes, impor essa liberdade e não acorrentar os meus filhos, mas sei também que, pelo aquilo que também já vivi e por aquilo que consigo ver que é efetivamente um perigo, acho que serei uma mãe um bocado medrosa. Uma mãe. Possivelmente serei só mãe, ou seja, uma pessoa que tem algum medo associado àquilo, não é? Certo. Portanto, imagino essa diferença grande entre a pessoa que sou hoje e ser mãe. Ou seja, o medo, gostava de ser prática e gostava essencialmente de criar uma relação com os meus filhos, ou que os meus filhos tivessem acesso a um lado meu. E já tirar aqui o elefante da sala, eu não quero ser a melhor amiga dos meus filhos, aquelas mães que é tipo... A gente é bestie. A gente faz tudo juntas. A gente é bestie. A gente é bestie. Não, mas gostava que os meus filhos tivessem acesso ao meu lado, que eu acho que os meus amigos também destacam mais, de...
este lado mais sólido e introspectivo. Poder conversar, não é? Sim. Isso não quer dizer, ou seja, não precisam-se de hierarquizar as relações para se ter uma relação próxima. Então, a mãe acredita imenso nisso. Não precisa ser aquela mãe que, lá está, quer que o António e a Maria Rita possam sempre falar comigo daquilo que entenderem, mas nós não somos melhores amigos, efetivamente. Eu sou a mãe e eles são os filhos. Exato. Pronto, eu acho que assim essas 3 coisas destaco. Não sei se és mais, tipo, de que género de coisa é que... Não, tinha curiosidade de como é que te imaginava. Sim, imagino-te a ser uma mãe prática nesse aspecto de epá, pronto, olha, estas calças não dão com esta camisola, mas está lavadinho, está bom e temos mais coisas para fazer na vida do que estar a perder tempo com isto, siga. Acho que vai-te custar menos, ou serás menos medrosa da parte física quando são os teus filhos, embora quando são as primeiras, imagina, quando começam a gatinhar, quando começam a andar, tipo, tu olhas à volta, tudo são perigos e, portanto, ficas um bocado... Para mim, a imagem perfeita é aquilo que eu tento fazer, que é, mesmo quando me apetece fazer o... Tipo, que parece que vai cair e se vai partir todo ao meio, não sei o quê, é quase incentivar, por exemplo, a que suba num parque uma coisa, eu ponho a mão atrás, não ao ponto de ele perceber que eu tenho a mão, nem de lhe tocar, mas a mão está ali caso ele falhe, e portanto isso para mim é um bom equilíbrio entre deixá-lo explorar, mas dar-lhe alguma comodidade. Acho que a comodidade no sentido de, ou dar-me a mim algum conforto de eu vou estar aqui se eu preciso resolver. E acho que é isso, acho que às vezes existem os dois extremos, que é, não é porque nós estamos ali para acautelar que do nada somos pais hiperprotetores. Não, efetivamente há muitas coisas que acontecem, nós não podemos controlar todas, mas aquelas que eventualmente podemos minimizar os estragos, porque não? Tipo, não me dá jeito nenhum que ele tenha um traumatismo craniano, desculpem. Então é só do género, ok, quero que ele se aprenda a safar, mas tem 3 anos e portanto acho que esta também é uma coisa boa. Eu acho que a maternidade ou a paternidade, ela convém ser sempre revisitada consoante a idade. Eu acho que nós durante muito tempo tivemos uma perspectiva muito adultocêntrica, ou seja, nós íamos para onde os nossos pais queriam, quantas vezes a dormir nos restaurantes e a acordar noutras horas. Hoje em dia temos uma perspectiva completamente centrada nas crianças. E eu acho que há aqui um equilíbrio entre as duas coisas. Nem tudo à volta deles, mas também perceber que uma criança nunca será um adulto, ele não vai conseguir estar sentado à mesa durante não sei quantas horas, ele tem necessidade de movimento e acho que falta muita informação. Eu, como é uma área que eu gosto imenso, eu leio e tento aprofundar um bocado para tentar perceber o que é apropriado para cada fase, porque acho mesmo que um dos temas hoje em dia, e convido os pais desse lado a refletirem, mas é muitas das vezes achar que só se tem dois pesos, não é? Que é, ou somos muito autoritários, eu sou o pai, mas porquê? Não interessa, eu sou o pai, eu disse, acabou. E eu acho que há uma componente mais informativa e mais didática para se fazer as coisas e ainda assim ser respeitado, mas também não ser diametralmente oposto, em que é tudo sobre eles, em que eles não podem ter a mínima autonomia, às vezes, até, sei lá, estarem a brincar sozinhos lá dentro do quarto. Eu sei que não há nada de muito perigoso para fazer. Está cá com um amigo assim, para alguns pais é tipo, mas eles estão na boa em estar ali sozinhos. Penso, não há ali nada de perigoso, porque não tenho necessidade de estar em cima dele a vê-lo. Portanto, isto depois cada pai, cada peso. Mas pronto, acho que é isso. Imaginava-te a ser uma mãe extremamente prática, acho que vai custar menos, ou seja, vais ter menos medo, é como quase a vestir um recém-nascido, não é? Quando é nosso, por mais delicado que tu queiras ser, tens muito mais à vontade do que quando são outras pessoas. Imagino-te a ser uma mãe divertida. Isso eu estava a pensar também. Gostava muito que os meus filhos tivessem acesso ao meu lado mais Acho divertido e ao meu lado também, como referiste agora, de ter acesso à razoabilidade que eu acho que com que gira a minha vida, gostava que também tivessem acesso a ela. Mas sim, esse lado. Acho que vais ter sempre divertido. Um lado divertido, vais gostar, porque honestamente acho que é a parte mais gira de ter filhos, e é giro porque às vezes ouço comentários de amigos dos pais e não sei o quê, enfim, que eu e o João, tipo, integramos imenso o António nas nossas coisas e que é muito giro, mas que ele parece um de nós, ou mesmo quando eu começava a falar imenso com o António em recém-nascido, muitas pessoas comentarem coisas do género, tu falas imenso como se ele percebesse. Não sei se tem impacto ou não, mas ele hoje em dia é um miúdo que se expressa imenso, super comunicativo, uma gralha, eu acho que ele ainda consegue falar mais do que eu, que é difícil. Mas isto para dizer que acho que também há um lado lúdico e giro de se ter com os filhos e dá para educar, na minha opinião, dá para educar, mas também, lá está mais uma vez, não nos levarmos tão a sério. Eu tive filhos também para usufruir daquilo, para poder brincar. Brincar é bom, brincar em adulto é bom, ensinar-lhes o valor da brincadeira é bom e, portanto, eu imagino-te imenso a conseguires fazer isso. E espero que consigas, porque acho que eles vão usufruir muito desse teu lado também. Vamos para as rubricas finais? Vamos a isso. Então, a primeira de todas é... Flagelos!
Tu tens 2 flagelos com que queres partilhar hoje? Não. Não tens flagelos? Não. Não tens? Não. Se calhar isso é um flagelo. Espera. O pós-parto é um flagelo. Espera. Flagelo... Se quiseres eu avanço com os meus 2 primeiros e tu depois dás no Sim, final. eu acho que hoje, imagina, se eu não me consigo lembrar nada entretanto, vão É dar... o próprio do flagelo, pronto. Eu sou o flagelo. Estou aqui para vocês. Não, mas não pensei nos flagelos antes disso e, honestamente, acho que os teus nos vão preencher o suficiente, Rita. Não, isto depois corta-se e tu já vais mandar 2. Então, o primeiro flagelo que eu tenho, já há muito tempo, e é uma coisa que até já fiz, assim, algumas piadas com amigos meus. Sabem o momento em que vocês estão no trabalho, por exemplo, e alguém diz assim, então marcaste as tuas férias para quando? 6 de junho. Outra pessoa, junho ou julho? Bem, olhem, quando isto começa já toda a gente perdeu a dignidade na sala. Quando a gente começa, nhu ou nhu, nhu. Mas vais quando? Opa, mês 7, Carla. Lhu. Estás a ver? Tipo, acho que se perde assim bastante dignidade neste momento. E as pessoas ficam mesmo ali naquelas Ai, duas letras. esquece. Nhu, Ai, lhu. lhu. Nhu, nhu. Lhu, lhu, julho. Tipo 7, mês 07, sabes? Pronto, isso para mim é um grande flagelo. Outro flagelo que também acho muito interessante falar é esta coisa na língua portuguesa que nós... como é que eu ia te explicar isto? Que é a maneira como nós dizemos certas palavras, indiretamente meio que... Não sei se isto é o meu lado... Pronto, que a gente é assim, pode não ser julgadeira, mas às vezes a gente julga. Então não é... Que há pessoas que dizem Cristina? Quem é Cristina? Agora, e isto é um grande flagelo mesmo, porque isto está imenso na moda e está por todo lado, que é... Coisas que tenham pistácio. Pessoas. Este coração de pistache. Pistache. O que é pistache? Pistache. Gelado de pistache. Qual é o teu gelado preferido? Gelado de pistache. Olha, o primeiro flagelo de todos é quem é que gosta de coisas com pistache. Pistache. Olha, Cristina. Cristina, se o teu sabor favorito... A Cristina, Olha, se o teu número favorito, Cristina, é 13, e se o teu gelado favorito é pistache, quero que saibas que estou um bocadinho a julgar-te, porque pistache não tem nenhuma ligação com aquilo que é a letra da palavra. mas agora, desculpa, isto não tem nada a ver, mas pistache, tu não achas não que é Cristina? A Cristina gosta de pistache? Também é aquela mesma pessoa que compra pastilhas de canela ou de banana. Não é bem específico. Eu acho isto bem específico. Uma pessoa que para mim gosta de coisas com pistache. Pistache. Vamos fazer pistache 20 vezes. É a mesma pessoa que compra bubalo. Imagina, bubalo não há, mas aquela tipo gorila de banana. Não, desculpa, é assim, gorila de banana é grande flagelo, mas vou aqui defender, pastilhas de canela são top. Ai, eu detesto. Tu és a... Cristina! Sou Cristina. Cristina, tu curtes pistache. Curto pistache. Pistache e canela. Mas eu acho que é bem isto. Ou aquela pessoa que gosta de stracciatella também. Curto bué de stracciatella. Lá está. Tu Olha, és esse grupo. Não sou Cristina. Nem Cristina nem Toca pistache. assim na bolachinha. Isto é Não. Volta a bolachinha de pistache. Pronto, deixa-te a lavar roupa aqui e tal. Vou explicar. A Ana, de todas as sensações, tipo, de texturas, diz que gosta é da mole. Ninguém gosta da textura mole. Pão mal cozido, tipo Claro molinho, bom miolo. miolo. Crocância. Sim, crocância. Foca aqui, Leandro, miolo. Crocância. Não, mas aqui, claramente a Rita é esta pessoa que já está A naquele gente já está a nível lavar idoso. roupa suja. Isto Aquele é uma nível relação de sim. irmãs. Olha, mas é assim, mas tu... Mas era ver e tipo... Mas a verdade é, a Rita é, tipo, já tem aquele gosto que eu acho que é gosto de idosa. Yeah, que é, eu tenho tipo, bué gosto de idosa. o pão já tipo a parte mais Côdea. dura. Tipo, torradas, as três, As crianças comem o do meio, eu sou essa pessoa. Claro que não, A aquilo Rita está come a mole. côdea. Aquilo está mole, tipo a cair de manteiga e a Ana. Ai, uau, A delicioso. Rita gosta Podem daqueles- trazer um local? Completamente. Já não faz Torrada de pão de sentido. forma com manteiga mimosa. Está E um local- desadequado.
está desadequado no Tipo, a caminho tempo. dos 40, mas a gostar de Miguel Ana, 34 anos. Olha, eu queria um pão cheio de manteiga mal cozida e um calo. E se brincar, ainda passou a sortido húngaro no final, do Mickey. Imagina, tipo, a pessoa começa a evoluir para uma torradinha mais bem feita, para Não, um é aquele galão. tipo, requeijão com nozes e... Top! Não, isto é tipo idosa. Requeijão com nozes. Diospiro. Top! Tipo, ninguém. Não, por favor. Eu só Marta, minha colega, se tu estiveres a ouvir isto, Diospiros de roer são top, ok? Ixi, pá, não há palavras. Diospiro, esse género de Diospiro gostos já é top. requintados de pessoa que envelheceu e sabe. Eu sou e essa sabe. pessoa. Pronto. Mas a Cristina e o Pistache. A Cristina e o Pistache. Não sei se tens mais palavras destas que são flagelos. Eu tenho Não. 3. Cristina, Treuze, Pistache. Pistache. Não, eu tenho aqueles clássicos, mas isso é a coisa mais batida do mundo. Mas o Queria Já Não Quer, em que eu tive muita rebelde zona quando fui numa Tu dizias visita isso? de estudo. Não. Ah, Uma ai, vez bem, perguntei que isso num grave. café. Se perguntasse a Inês, isto é uma das histórias. Tipo, Ah, já sei, queria já não quero. E E eu a disse: Ana tem arranca. razão. Ah, pá, muita lixadona. Ela é bué da lixada, Sou bué já. da lixada mesmo. Quando não fazem farinha, já. E o pai com, sei lá, 14 anos, 15 anos, não sei, depois tu és melhor a dizer onde é que eu estava nessa altura. Eu disse, tem razão, já não quero, vou ao café do lado. Prontos. E agora parece Prontos. Também a grande flagelo é quando és minimamente simpática teres de rir, não é? Não, ou então, Queria já não quero. não, é que É, começam a senhor Zé. tratar logo por tu. Imaginem, nada contra, lá está, a gente não é julgadeira. Mas, e vem sempre um mas depois disto, não sou mas, estou num sítio, não conheço a pessoa de lado nenhum, só porque acha que eu sou mais nova é. Então, mas queres o quê? Queres o bolo? Queres o bolo? Ninguém diz então. Mas, tipo, queres o bolo, mas vais querer... Eu penso, mas nós não nos conhecemos. Isto ainda obedece aqui a uma... Chama-lhe doutora. Ah, Estou pá, a dar, sim, por isso é favor. outro flagelo. Ai, o doutora... Oh. Amigo, aquelas coisas assim. Amigo, a conta. Como é que tu pedes a conta? Isto é o quê? É assinar... Olha, por acaso é uma boa pergunta. Tu achas que isto quer dizer o quê? É assinar a conta? Não, é porque antes as pessoas escreviam a conta na mesa, saudades, toalha de papel, e vinha, anda cá lindo para pôres aí Acho 8 que é mais 8 assinar. igual. Mas tu não Ah. assinas nenhuma conta, meu amor. Às vezes podes assinar... Toma lá o autógrafo, senhor Zé. Sim, senhora, filé de pescada Aproveita 14,90. assim, gestos em branco, tome, fica assim, pode pôr o que quiser. Ah, mas para eu acho comprares que é uma assim. coisinha bonita para Achas ti. que é mesmo isso? Tipo, antes as pessoas escreviam-se na Sim, mesa. escreviam na mesa. Olha, Saudades de uma digam boa tasca. Digam aí em baixo se acham que é assim. Sim, não tinha mais. Assinem. Pronto, flagelos Ana Miguel não tinha preparado, mas já disse. Ou já sou mesmo, neste momento eu sou um Ela é um flagelo. flagelo. 4 horas de sono, estamos neste estado, olha, está tudo a acontecer. Primeiro ainda aqui. episódio, éramos 3, não é? Agora somos só mesmo as 2. E Então só adicionou uma o e um flagelo. holofote. Pronto, Vai, muito bem. eu prometo, na próxima estarei melhor. Beijinho enorme. Então, isso é que é flagelo. A Cristina. Isto é um flagelo. A Cristina a pedir a conta dos lados prestados. Cristina, estás toda doida. Mas isto tem 2 dimensões, que é, alguém se está a rir As e pessoas estás-te a com rir pele muito. E alguém tirava assim. Então, para, vamos só Quem esclarecer. és? Quem és? Isto não fez sentido. Mas só E depois esclarecer. quando as pessoas estão a ser meio marotinhas. É que é isso que eu ia perguntar. Oh, O que é que Cristina. tu achas que é isso? Queres uma bola de gelado de pistache, uma ou 2? 2. Marotinha! Excelente calórico, Cristina! Só uma coisa. Cristina, duplo hidrato, batata Cristina. e arroz. Que parvoíce. Era só uma coisa. Senhor Zé, queria já não quer? Quero! A Cristina percebeu a marotice do Senhor Zé. Quero! Ai! Isto é que eu sou uma coisa. Tu achas que as pessoas que fazem isto Ai. é para... Juro, pondo assim hipóteses, é para dar o lado atrevido, tipo as pessoas que se mascaram de De faxineira gatinha. atrevida. De gatinha! Era faxineira atrevida, bombeira sensualona, polícia malvada. Isso era um grande flagelo. Eu e a Ana Vamos nunca falar um episódio optámos. só de carnaval. Ui! Não, vamos para outra Sim. parte só de carnaval, Ok. senão vamos nos perder. Achas que isto é da Cristina? A Cristina é tipo... A Cristina, não estou a aguentar isto. Pá, é verdade. Cristina. Já existe imenso na nossa cabeça esta pessoa. A Cristina trabalha na contabilidade e gosta de pistache. Então, Nasceu dia ela faz 13. isto que é tipo atrevida? Ou é aquela pessoa, imagina, 50 a mais, mas que quer ser jovem? Sabes? Tem um pouco dos dois, eu acho. É uma mistura. E tem um terceiro que é um grande... Isso é um grande flagelo, E as que é... Nels, tem as Nels, assim, né? A Cristina do Pestão. Tal! Estou carregada aqui. Pau! Assim no ecrã. O tal daqui.
Assim só com o menino. Tá. Pronto, Ai, vá. enfim, Vamos parar. Desculpa, Cristina. Cristina, desculpa, a gente ama-te, Cristina. Pronto. Pronto. Cristina. É Cristina. E o maior flagelo daqui é, e ensaboar mesmo aqui a roupa suja, a nossa mãe diz Cristina. A mãe diz Cristina. Não. A mãe, mas na verdade Não, é assim, a eu mãe acho diz que... outras coisas. É, não, a mãe diz Cristina. Diz iogurte. Não. A mãe diz Cristina. Cristina, mas não diz Cristina. Paula, a gente te ama, tu não mesmo. É assim, Cristina acho que não, mãe, mas iogurte também já estava na fase de pensarmos que... Isso não. também já é mesmo ganda... Iogurte de pistaches. Não, tu já estás mesmo aquela roupa a séria. Iogurte de pistaches da Cristina. Cristina da contabilidade. Bora pôr o iogurte na mesa da Cristina que gosta de pistaches. Quanto é a conta? 13. 13 euros. Que chega da flagelo. Que durante Um tutti frutti. Isto já cresceu bué. Mas aqui, a questão é, eu durante bué tempo gozei com essa linguinha de fora e bué da vez estava-me a rir e fazia isso. Estão a ver este? Aquela coisa... É tipo começar a dizer, haha, lol, e de repente sai, tá, lol. Desadequado. Imagina, isto é completamente... Ai, a gente estamos a rir, a gente rimos tanto. A gente ri. Nós vimos-se no outro dia e tu não disseste isso, Cristina. Tu não me disseste que gostavas de pistaches. Ai, quando alguém saca Olha, de um fizeste. Assim, não, isto é um flagelo. É um pandinha. É que a gente já está-se a rir-se. A rir-se, a chorarmos-se muito. Ninguém a ver isto. Só a Maria _ 10. Obrigada por estás aí desse lado. Obrigada, Mas Maria, és a única fã. Mas hoje a gente diverte-se. Imagina, a Maria agora era um perfil falso que nós criávamos. Só para ter alguém. Bué likes. Continuem! E éramos nós a escrever. Ai, que bom. Mas pronto, vamos passar para Vamos. a outra rúbrica que se chama É Raro. Mas acontece muito. Então, esta rúbrica acaba sempre por ser, e se viram o primeiro episódio sabem, revisitar de algum episódio descabido da infância, que pode ir desde coisas que foram também elas um grande flagelo, como é o meu óculo O dente de prata. e o dente de prata, mas Quem agora viu será... sabe. Hashtag. Maria Maria, sabe. obrigada por tudo. Mas aqui o ponto é, vamos virar para ti desta vez. Ok. Porque também não pode ser Sempre sempre a na mesma. Rita. Sempre a mesma. A Então, pessoa cansa-se. Eu estava a pensar, brincar. que eu acho que é melhor, mas eu gostava que fosses tu a descrever que foi a minha queda entre os prédios. Já sabia que... Sabias que era esta? Eu lembrei-me que isso é das poucas coisas que tu também decoraste. É a minha pouca Porque destreza. foi duro também, não é? Pronto, então... Eu e a Ana, aliás, eu costumava andar de bicicleta ao pé da minha casa e havia Da tua lá, casa, assim, tipo, uns específico. vales. Eu não. Exato, a Ana não vivia lá. A Ana vivia com a Cristina. Com a Cristina no anexo. Pronto, e aquilo tinha lá umas ruas e tal, tranquilo, mas no meio dos prédios, ou seja, nós andávamos assim nas ruas e tal, e no meio dos prédios existiam assim uns vales Uns de vales, relva. que exagero. Parece que vives na montanha. Mas também isto é para te Sim, mas enxovalhar menos, para dizer que é vale, que tu caíste porque aquilo era vale. Sim, mas era uma rampa e E eu vou, a Rita ia com uma bicicleta boa, uma pasteleira que estava a pôr os pés no chão quando se vai a descer e fica descontrolado. E eu, mas, caraca, eu sou mais mas velha. esta situação descreve imenso muito daquilo que é a nossa personalidade e a nossa relação também, que Sim, é, se a Ana podia ter ajustado o banco antes, sim. Também isto não foi só, pá, estava tudo contra mim. Se eu também podia ter avisado, que era tipo, pronto, olha, está a parecer tão fácil porque isto também, algum know-how e cenas. Não, mas sou muito mais precavida. E eu fui, com os pés no chão. E eu assim, lá em Ela cima, não vai. aquela, Ela a Felipinha não na vai. mina, assim, olha. Boa, Rita. Vai na Filipa e diz assim, ok. Vai com uma bicicleta de BTT, ou o que era aquilo que o pai tinha, com o banco altíssimo. Era de BTT. E vai. E nem aquela situação que tu vê, tipo, aquilo nem correu mal ainda e tu já sabes que vai correr mal. É tipo a atitude da pessoa inicial ela foi no primeiro vale, naquele já se sabia. Não sentes que foi logo no solamento? Uau, Por acaso, eu- que é, quando ei, pões o primeiro- imagina, tens um pé no chão e quando pões o segundo que vai, já sabia que ia dar mal. Eu Não, sei é, que Ana foi- começa assim, tentou pôr os pés no chão, não conseguiu, não é? Cantar antes também não. Começa-se a descontrolar.
Eu tentei Chega travar. ao terceiro. Eu tentei Porque se travar. uma estrada, não é? Isto também é um clássico, não é? Sim. Que ele também é medir de... pá, também se cair, cai logo é numa estrada para garantir que sou atropelado e acaba-se de vez. Parece que vem um autocarro cheio de Esquece. pistachos. A Cristina. Pupu! Opa! Para cima da Filipa. Ai. Pronto. Ai. Era. Oh! Do nada, no segundo vale, já estava completamente desesperada. E eu, Ana, assim a ver, assim, eu, tipo, de lado, assim a ver, tipo. A ver tudo a acontecer. A ver tudo a acontecer, tipo, E do nada, a Ana Ai. voa da bicicleta, cai, mas a Ana, Não, tipo, a a Ana Ana, tenta olha. travar. Ana. Portanto, travei. Imagina, qualquer pessoa sabe que se vai travando. Oh, Não, para mim foi. Ai, que medo. Tipo, espeta-lo com a mão nos travões da fundo. Sai disparada da bicicleta contra uma palmeira. Aquela palmeira velha. Sabem a palmeira velha? Que já tem aqueles troços secos e grandes. Ai, essa palmeira era Do tão nada, vou dura. contra a palmeira velha. Sim, te juro. Assim, para papá! sempre- Yeah, e a bicicleta vai. Mas eu também só acho uma coisa divertida, que é assim, Ana. A pessoa pode dizer que és muita coisa, mas coisa que tu és divertida. Que foi quando a palmeira a bicicleta por cima dela, ela começou assim. E começa a chorar. Aquilo foi literalmente. Uau, uau. Bati, E a levei minha com se fazer, bicicleta. uau, e não vai funcionar bem, e cai, preocupação, ela ri-se-eu. E de repente ela assim, acho que partia a perna. É que eu comecei a rir imenso e depois comecei a sentir o corpo, sabem? Foi só numa segunda camada. Foi tipo, e assim foi, au, e comecei a chorar. E eu acho que a Rita já estava meio despreocupada e de nada foi-me chorar. E fiquei tipo, pois Ana, tipo, eu disse. Ou seja, às vezes eu sinto que o papel de irmã mais velha meio que se troca. Sou eu. Pronto, e lá fui eu com as duas bicicletas na mão e a Ana assim, pronto. Enfim, não sei se isto tem piada para alguém, se esta descrição tem piada para alguém, mas olha, a gente estamos-se a chorar-se. Enfim, vamos então avançar para a última rúbrica, De todas. que se chama Não Digas que Vais Daqui. E sou eu a anunciar, porque o flagelo, que é a rúbrica anterior, é a memória da Ana. Vamos todos, hashtag para aí fora, Ana. A Rita está a guiar o episódio. Entreguei-me hoje. A minha sugestão vai ser o livro Factfulness. Li há muitos anos, há muitos anos, há 4 anos para aí, 5 anos, li durante a pandemia. Acho que é um livro que nos abre imensa cabeça para aquilo que é a realidade do mundo e, na verdade, acho que me desbloqueou um bocadinho esta sensação não, o conhecimento de que a maneira como eu percepciono o mundo e como percepcionamos através das notícias ou através dos nossos círculos é muito diferente daquilo que é a realidade. E que importa muito tentar ver cada vez mais fora da nossa bolha daquilo que é a realidade, sendo que vai ser sempre, obviamente, subjetivo, mas tentar ver como é que é, muito mais do que como nos passam ou quais é que são os nossos instintos para interpretar essa realidade. Desculpa, Rita. É que tu estás a falar e eu estou-me a lembrar. Desculpa. Era aquela coisa que ainda não é 4 horas, que palhaçada, desculpa. Pronto. Interpretações sobre o mundo! Tu agora Travar estava a ver a a tua fundo, imagem, tal. assim naquela pasteleira, assim, muito calma, olhar. Coitada. Pai com 12 anos a tentar gerir. Meu Deus. Já me disseram foi que, entretanto... Eu venho ajudar a acabar este episódio. Desculpa, mas que entretanto esse livro já tinha sido atualizado com outros dados e que não eram assim tão positivos, adoro, porque há sempre alguém que gosta mesmo, tipo, não, vamos escavar mesmo o negativo que existe em tudo. Não, eu só comecei a para ler dar- esse livro, mas é bastante denso. É. Tipo, Ou seja, não porque sinto que aquilo seja uma também- leitura fácil. Depende muito de como o interpretas, ou seja, aquilo também é muito dividido pelos nossos instintos e pela maneira como percepcionamos as coisas.
Eu fui lendo também durante a pandemia, também não havia grande coisa para fazer, não é? Mas isto para explicar o quê? Que o livro também difere duas realidades que eu também adoro também trazer para a minha vida e no geral e para o meu raciocínio, que é, não quer dizer que as coisas estejam bem, mas aquilo que o livro demonstra é que estão melhor do que aquilo que nós estávamos à espera. E, portanto, e o autor, penso eu, fez esta analogia, que é um bebé recém-nascido, prematuro. Se de um dia para o outro aumenta algum peso, está melhor do que estava, mas não quer dizer que esteja bem. Uhum. Portanto, é um bocado por aí que se tenta avaliar as realidades no mundo, ou seja, temas sobre educação em África, eletricidade em África... Saneamento básico também. Como ou seja, todo, comparava duas coisas, essas foram as que me ficaram mais na cabeça, que era, do ponto de vista de saneamento básico, nunca, em nenhum momento da história, houve tanto acesso, tipo, ao saneamento como existe hoje em dia, e o mesmo se passa para o número de pessoas que têm acesso à educação. E, portanto, estamos longe de estar bem, mas isso não quer dizer que o caminho não esteja a ser feito de forma positiva, não é? E depois também só deixar aqui a nota, que eu acho isto interessante para este tema, que é, tu podes partir do pressuposto que é tipo, e muitas vezes, e acho que quanto mais se afunilar isto, nós enquanto europeus temos muitas preconceções sobre a África. Uma delas é quase achar que é um país. Tipo, África. Sim. Enfim. Mas, para além disto, podes achar que é tipo, ok, não há muito poucas crianças que têm acesso à educação. E depois tu lês o livro e percebes, não, há muitas mais crianças a ter acesso à educação do que aquelas que eu achava. E depois isto tem ainda uma outra camada, muitas coisas que eu vi em Moçambique acabou por ser também contrastante com essa informação. Isto é, efetivamente tu tens muito mais pessoas que têm acesso à educação, mas depois tu vês as condições com que as pessoas têm acesso à educação, acaba por ser muito contrastante com aquilo que esses números te pretendem dar. No sentido em que, ok, 1 milhão de crianças já têm acesso à educação e antes não tinha nenhuma. Isto pondo numa coisa completamente lata. Mas depois se essas crianças tiverem educação, sim, mas debaixo de uma árvore, com fome, tiveram que andar não sei quantos quilómetros e que o professor não consegue chegar a todas e estão desconfortáveis ou seja, há toda aqui uma complexidade, uma não é? complexidade do tema que é, ok, se calhar a turma de 60 pessoas que tinha aulas debaixo da árvore e com fome e muito cansados, etc., entram para esses números, Se o impacto daquelas crianças terem essa educação é exatamente aquilo que se pretende Sim. analisar esses números, não sei. Não. Sim, ou não será, acho eu. Mas sim, isto depois também tem análises super no concreto, mas enfim. Mas eu acho que isto depois também tem muito a ver com a forma como tu analisas, sei lá, a tua vida e o mundo à tua volta, que é, e não é só a partir de uma perspectiva cor-de-rosa de acharmos, mas o que interessa é que está melhor. Não, obviamente temos que analisar tudo aquilo que está a ser feito. Mas gosto sempre de pensar que, e quando olhas para esses números, percebes que, estando muito longe de ser o ideal, há de facto, nem que seja em comparação com a história, que está melhor. Não é? E isso também então, acho que atinge aqui o seu auge no continente europeu, por exemplo, não é? Em que tudo é tão fácil e temos tanto acesso hoje em dia. Não é? Até aquela coisa mais privilegiada de, queres qualquer coisa... Em 2 minutos vem aqui uma pessoa entregar à porta, isto é surreal, não é? Ou seja, o quanto a facilidade convive no mesmo globo em continentes e em países tão distintos, mas também perceberes que essa evolução existe e que nos põe também em espectros muito, muito opostos. Mas isso gostava que fosse depois até um episódio à parte. Boa. Só para falarmos sobre isto. Então, a minha recomendação de hoje... Na verdade tenho 2, vou tentar só dar o livro e a outra é só para seguirem uma página de Instagram. O livro chama-se, eu ainda estou a acabar, mas já ali 90%, portanto diria que já posso falar sobre ele. Chama-se O Livro que Gostaria que os Seus Pais Tivessem Lido, porque é uma ligação aqui ao tema do episódio de hoje, e que os seus filhos vão agradecer que leia também. É de uma psicóloga britânica que se chama Philippa Perry. Acho que é assim, tipo... Philippa. Cristina Pistache. Philippa Perry, e é muito interessante porque lá está, dá imensos exemplos de pacientes que lhe passaram pelas mãos e do quanto a parte educativa tem um impacto completamente transformador no desenvolvimento do resto das nossas vidas, do quanto, lá está, muitas vezes falar sobre temas de acolhimento, etc., é extremamente importante, e isso não quer dizer ausência de regras, portanto dá casos muito concretos, e até faz uma coisa ainda mais gira, depois também gostava imenso de fazer contigo, porque adoramos estas coisas,
são pequenos exercícios que vão sendo postos ao longo do livro e que nos convidam um bocadinho também a uma introspeção e ao que é que nós faríamos, ou seja, põe-nos muito, enquanto filhos, a analisar o impacto que as ações dos nossos pais tiveram nas nossas respostas hoje em dia, à nossa maneira de ser, à nossa maneira de responder às coisas, mas também nos consegue posicionar quase, lá está, como pais ou como futuros pais, e o que é que farias em determinadas situações, ou o que é que imaginas, e é um exercício interessante. Portanto, convido mesmo a quem puder, foi a minha amiga Joana Flora que me ofereceu, e eu adorei, estou a devorar o livro, pronto, dentro daquilo que é possível também nesta leitura, no tempo disponível de neurónio para a leitura atual. Por fim, só dizer que há uma página portuguesa que se chama A Castanha Pequenina, e que é também de uma psicóloga, e que aborda a maternidade de uma forma que eu adoro, também dando imensos exemplos, trazendo uma parentalidade um bocado mais consciente para aquilo que são o nosso dia-a-dia, e gosto imenso do trabalho que é feito lá, a maneira como é exposto, de uma forma muito clara, muito delicada, e convido-vos a seguirem essa página também. E acho que é isso. E pronto, é isto. Acabámos? E pronto. Eu vou aqui pano para manas para estes temas todos. Até ao próximo episódio, pessoal. Beijinho enorme. Tchau, Cristina! Beijinho! Pistaches! Tchau, tchau! Vamos comer pistaches, vamos embora. Tchau.